verdade. Sabe que eu vou aproveitar esse gancho, nós estávamos voltando de um evento em Florianópolis e a gente estava comentando sobre essa questão que antigamente, muito antigamente, havia meio que tudo era muito físico, né? Então tudo se fosse para resolver alguma coisa, se resolvia fisicamente, né? Então se Vai torturava ao banco, fisicamente. né? Exatamente. Depois veio uma era muito mais emocional, né? E ainda estamos nessa era ainda das emoções, mas entrando numa velocidade muito rápida da mente. E aí, né? E aí, ou seja, uma vez se tinha medo de perder o corpo físico, depois se trabalhou muito emocional, agora sim, mentalmente cada vez mais instável, né? E aí sim começa a se ter outros medos, né? Bem interessante esse. Você está trazendo uma coisa muito, muito profunda, né? Porque o que acontece, né? Toda a nossa reação de estresse, ela é de sobrevivência. A gente é desenhado para ter uma explosão de adrenalina, para correr, para fugir, para lutar diante das ameaças, né? E hoje as ameaças que a gente tem, que ameaça a gente resolveria lutando ou fugindo? Nenhuma, né? Fisicamente. Exatamente. Então, os problemas são todos de ordem mental, mas a reação do corpo ainda é a mesma e não vai mudar. Então, a gente Sim. precisa harmonizar isso, né? Sim, e é interessante porque nós não temos mais, né, predadores, não igual se existia uma época, né? Hoje Não, você tem casa, você se fecha numa casa, você está protegido, você tem carro, então você já não tem mais tanto perigo físico, né? Mas e aí vem as questões emocionais e mentais aí que tá cada vez maiores. e Mas o que legal corpo que... reage como se fosse o predador. O corpo não faz distinção. A reação bioquímica é a mesma. Se a Olha só gente que pensa interessante. numa ameaça, será que amanhã eu vou ter o que comer, né? Ou algo, né? De fato físico, a reação adrenérgica, simpática, é a mesma. Por isso que uma questão física, ela não é somente física, né? Ela acaba sendo o emocional, mental e, enfim. Talvez em outras áreas daria para até falar que questão espiritual, né? Mas não é o caso aqui, né? Mas é bem profunda essa reflexão. E o que se espera dessa relação, né, em relação à implementação da meditação em psicoterapia? Que novos recursos surgem a partir dessa abordagem? E como que isso pode mudar a cultura da psicoterapia? Eu penso até que vai se tornar uma profissão a pessoa ser um instrutor de mindfulness, porque isso serve em N ambientes, tá? Seria pertinente um instrutor de mindfulness nos hospitais, tá? Diante de uma situação onde a pessoa está ali numa dificuldade física, ou dor, ou recuperando de uma cirurgia, ou algum desafio desse tipo, um profissional que ajudasse nessa estabilização mental e tudo fluir melhor. Um profissional de mindfulness nas escolas, isso, assim, eu acho que é essencial. Ensinar as crianças a prestar atenção. Tem experimentos lindíssimos com mindfulness em escolas, onde as crianças conseguem parar, se perceber, se regulam e conseguem muito mais, né, prestar atenção. Profissional de mindfulness nas empresas. Profissional de mindfulness em psicoterapia, eu acho, assim, claro que a minha visão é uma visão assim de alguém muito empolgada, né? De uma pessoa assim, claro. Mas eu penso que psicoterapia tem que ter mindfulness, porque assim já houve a questão, nossa, e se a pessoa esbarrar em algum conteúdo? Porque quando você vai conduzir meditação para um grupo grande de pessoas, pode acontecer de surgir de ser atingido algum núcleo traumático. Isso de fato acontece. Vem, né? Aquilo vem. O trauma se reedita, inclusive na tentativa de se atravessar. Por isso, o trauma é algo que fica voltando, porque a mente quer resolver e atravessar. Mas, se isso acontece no consultório com o psicólogo, é o melhor lugar do mundo para isso acontecer, porque o psicólogo é o terapeuta da pessoa, a pessoa que ela confia, você vai trabalhar aquilo com a pessoa. Então, é muito, muito seguro. Que dicas assim você deixaria para quem está, para um
psicólogo, para um terapeuta ou para mesmo alguém que está começando com meditação? Bom, hoje eu penso que esse é um caminho, assim, mandatório e absoluto, né? Seja se você for psicoterapeuta ou seja começando a praticar, é o desenvolvimento e o florescer da sua prática que vai gerar resultados, inclusive para o mundo, né? Uma pessoa que pratica a meditação, ela tem um impacto em todo o redor dela, em todo, né? Em todo o campo que isso pode atingir. Então, é um encorajamento, né? Que vem de dentro também.